Cabe-me a mim a honra de abrir esta parte da apresentação das experiências e das práticas pedagógicas dos nossos docentes da Universidade do Porto, as autopropostas. O nosso tempo é relativamente curto, portanto, temos 7 minutos para cada apresentação. Eu vou tentar ser mazinha e rigorosa, portanto, tenho que cortar ao fim de 7 minutos, mas avisarei a cada um dos nossos colegas, a 5 minutos do fim, que têm 2 minutos. Eu vou pedir desculpa, vou passar para ali porque vê-se melhor e também consigo controlar melhor os tempos. E eu passaria, portanto, nós temos 4 comunicações nesta sessão. Iria apresentar a primeira e depois apresentarei as subsequentes. Portanto, a primeira, aprender em todos os sentidos o caso da educação polar em Portugal. Vem apresentar a nossa colega Catarina Magalhães e esta apresentação tem vários coautores que depois a Catarina, possivelmente melhor do que eu, apresentará. Portanto, 7 minutos, Catarina, e... Obrigada. Atividades do programa ProPolar e Educação Polar Portuguesa, em que eu tenho vindo a participar no âmbito das minhas atividades científicas. Eu sou investigadora do CIMAR, não sou docente da UP, mas penso que será interessante partilhar algumas destas ideias com os docentes que estão aqui presentes, para, no fundo, todos pensarmos um pouco qual seria a potencialidade de incluir algumas destas atividades nas iniciativas pedagógicas da UP. Este programa é um programa e um projeto que inclui, no fundo, várias universidades de Portugal. Portanto, esta apresentação, no fundo, vai ser apresentada por mim, mas inclui, no fundo, trabalho de vários autores que têm vindo a dedicar, no fundo, tempo à divulgação e criação de iniciativas na área pedagógica ligada às ciências polares. Eu vou iniciar a apresentação apenas por contextualizar o Programa Polar Português e o Programa Educação Polar e depois, como só tenho 7 minutos, vou dar exemplos de algumas iniciativas pedagógicas, sendo elas as Semanas Polares e a Aprendizagem ao Vivo, o qual estamos a colaborar juntamente com o nosso colega Anthony Ginman, da Universidade de Plymouth. O Programa Polar Português, muito simplesmente, é uma iniciativa que é coordenada por 4 universidades, por membros de 4 universidades diferentes, Lisboa, Coimbra, Porto e Algarve, e esta iniciativa, no fundo, tem como missão dar todas as condições logísticas para que as equipas que desenvolvam trabalho de investigação científica no Ártico e na Antártida entrem em contacto com os seus ambientes de estudo. É um programa que é desenvolvido em coordenação com o Gabinete Polar da FCT. Dentro deste programa polar temos o programa Educação Polar, que é um programa muito mais recente, iniciou-se apenas em 2013, e este programa de Educação Polar trabalha em articulação com as equipas de investigação e que desenvolvem trabalho de investigação multidisciplinar nos polos e também articula-se com iniciativas dos jovens investigadores polares portugueses, internacional e também com as iniciativas a nível de educação que são desenvolvidas pelo programa Polar Educators, que é um programa internacional. Estas atividades do Programa Polar Português, no fundo, incidem a vários níveis do ensino, incluindo o ensino universitário e, no fundo, utiliza e potencia o interesse que existe pelos os ambientes polares para, no fundo, chegar ao público de vários níveis escolares, incluindo, como disse, a universidade,
no fundo, para interessar e desenvolver alguns casos de estudo na área do ambiente, das alterações climáticas, geologia, sociologia e mesmo arquitetura. Temos uma missão atualmente que está a decorrer de um arquiteto, de uma equipa de arquitetura. Exemplos de atividades são, por exemplo, as Semanas Polares. Estas Semanas Polares são uma iniciativa internacional e onde o Programa Educação Polar inclui os investigadores portugueses que trabalham nos polos e, no fundo, liga-os, neste caso, a universidades ou escolas de vários países. Nesta altura, é uma semana em que todos os investigadores polares estão em ligação com as escolas e com as universidades. Tanto os portugueses estão em ligação com universidades no estrangeiro, como os do estrangeiro podem entrar em universidades portuguesas ou escolas portuguesas, tanto eles já no laboratório ou tanto eles em campo. Normalmente, durante essas missões, os investigadores estão ligados a bases, que podem estar ligados com as escolas por Skype ou por videoconferência e, portanto, isso é uma possibilidade de trazermos esta informação às escolas e, portanto, aqui é um Skype que está a ser feito do campo e aqui é um Skype de um investigador português numa escola estrangeira. E apresento também um outro trabalho que foi desenvolvido aqui na TVU. Este é um trabalho em que nós montamos todo o tipo de material que foi resultante de uma expedição e este material de nível de vídeo fez áudios com testemunhos, infografias e todo este material foi montado, para já está disponível numa apresentação Prezi e tem toda a informação detalhada, tanto ao nível de logística, como de amostragens, como de investigação, e que poderá estar disponível e que vai estar disponível brevemente numa página da web. Os investigadores portugueses atualmente estão no campo. Temos várias equipas em diferentes áreas de investigação. Estas equipas estão em contacto direto por uma plataforma blog de notícias do ProPolar, em que todas as pessoas interessadas poderão interagir. Estas notícias normalmente são colocadas com imagens e com texto, onde os investigadores pormenorizam o trabalho que estão a desenvolver e podem comunicar com as pessoas através da introdução de comentários. Eu sei que já está mesmo a acabar, mas só quero introduzir aqui um projeto que será um projeto futuro, que nós estamos a colaborar com o Anthony Ginman, que desenvolveu uma plataforma web em que liga os alunos de todo o mundo a missões polares e projetos científicos e fornece casos de estudo em tempo real para fomentar a interação com as escolas e com as universidades. Exemplo disso foi uma missão em 2014 que o António fez ao Polo Sul e utilizando tecnologias de informação conseguiu ligar um total de 800 alunos, em que Portugal também esteve a colaborar e, tanto, várias foram as escolas portuguesas que também tiveram em contacto e fizeram questões e falaram ao vivo com uma pessoa que lhes poderia ajudar a resolver questões que iam surgindo à medida que a exposição ia decorrendo. Existe também uma plataforma, esta plataforma já está operacional na Universidade de Plymouth, em que os investigadores ou mesmo professores das universidades podem abrir perfis em que montem o seu trabalho de estudo e depois têm acesso, podem ter blogs, incluir filmes, estejam no campo, estejam no laboratório e ligarem toda esta informação dentro da universidade, mas também com universidades exteriores. E, portanto, é uma maneira de conectar e ligar vários grupos, tanto dentro da universidade como fora da universidade, que tenham interesse pelo projeto em questão. Há vários projetos, não são só os polares,
Muitos deles têm trabalho de campo, mas claro que eu penso que isto poderá estender a outras áreas. E, portanto, termino só deixando aqui a questão se realmente será interessante e importante, no fundo, incluir algumas destas atividades de aprendizagem ao vivo em, no fundo, atividades pedagógicas que venham a decorrer na Universidade de Porto. E pronto, obrigado por assistir. Portanto, obrigada. Eu chamava os seguintes colegas, portanto, a Emília Sousa, vou apresentar a comunicação, portanto, a 8ª Jornadas Monográficas de Químicas Farmacêuticas, uma prática pedagógica em mudança. 7 minutos, está bem? Então, muito bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à organização a oportunidade para vos apresentar o que foram as 8ª Jornadas em Química Farmacêutica, que decorreram aqui neste Salão Nobre em dezembro passado. Vou começar pelas primeiras, que foram há 16 anos atrás, iniciadas pela professora Madalena Pinto e que visavam, então, a apresentação de uma comunicação em painel por parte dos estudantes, como se de um congresso se tratasse. O que na altura nos pareceu uma experiência inovadora, pedagógica, tem vindo a mostrar-se uma ferramenta muito útil que nós temos vindo a alterar ao longo dos anos e tem vindo a evoluir, e nós temos usado então os mais diversos formatos. Só para vos dar alguns exemplos, implementamos o livro de resumo, depois integramos com outra unidade curricular do mesmo ano alimentação humana, e podemos dizer que esse foi talvez as jornadas de maior sucesso em termos pedagógicos, essa coordenação com outra unidade curricular. Já foram alusivas a vários temas, já foram ligadas por um tema comum, nomeadamente aquele do Ano Internacional da Química. Tivemos já vários modelos, um deles em que, além da comunicação oral em painel, foram selecionadas das comunicações em painel 3 para a apresentação oral pelos estudantes, mas todas elas então têm como objetivo comum e se ligam pelo objetivo de apresentação em painel pelos estudantes de um determinado tema relacionado com a unidade curricular Química Farmacêutica do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Outras competências, ou como competências então principais, temos os estudantes adquirirem então competências na área de pesquisa bibliográfica, elaboração e submissão de um resumo. A comissão organizadora, composta por estudantes, também elabora o livro de resumos e depois então temos um funcionamento em que dedicamos algumas aulas para essa preparação das jornadas. Como avaliação contínua, os pósteres são avaliados pelos docentes da unidade curricular, mas também convidamos docentes e investigadores de áreas afins e é o que nós designamos e constituímos pelo júri cego, que os estudantes cedo percebem, então, que não é assim tão cego. Além das competências técnicas e científicas que este tipo de trabalho então traz, gostávamos de realçar então outras competências, nomeadamente a aquisição de uma postura por parte de estudantes numa zona que não é tanto a de conforto, que é a da sala de aula, e outra a situação da divulgação da ciência, não só à comunidade de Faculdade de Farmácia, mas também à sociedade em geral, uma vez que os estudantes se fazem acompanhar, a entrada é livre, e os estudantes fazem-se acompanhar por familiares e amigos. Então, só para vos dar uma visão do que foram as 8ª Jornadas, este ano implementamos um novo formato, que foi a integração, foi em duas manhãs, e foi a integração de palestras ministradas por docentes sobre a temática. Este ano a temática era a Química Farmacêutica e Medicinal entre a Terra e o Mar. E realmente os estudantes tiveram a oportunidade de ouvir conferências que às vezes os docentes fazem em congressos internacionais, em que há a divulgação e a investigação combinada, e foi então um modelo que também achamos que funcionou muitíssimo bem. Só para realçar então o que nós tiramos destas jornadas é sempre um entusiasmo enorme por parte dos estudantes, também o voluntariado por parte dos docentes convidados, também temos direito a selfies, que estão tão na moda.
Em relação também à criatividade, eles são estudantes de ciências farmacêuticas, mas temos, este é o póster do Ébola deste ano, temos os formatos mais variados, desde cubos e livros, adereços como o aquário, que também ligou com o tema destas jornadas. Por último, então, os resultados. Este quadro é antipedagógico, eu sei, mas é o contraste entre a avaliação dos mini-testes, que foram as últimas vezes efetuadas em 2009, 2010, e a avaliação das jornadas. Não há dúvida, os estudantes encontram-se super motivados e talvez para isso ajude a entrega de um certificado de apresentação e presença, mas também a votação pelo público do melhor póster, que foi então este ano este póster aqui apresentado. Não sei até que ponto a indumentária dos estudantes também contribuiu para essa votação. Por último, agradecer às docentes da unidade curricular que participam e todos os outros docentes, algumas caras também vejo aqui, que prestigiam esta ferramenta pedagógica, e aos órgãos da faculdade que assistem então toda a logística. E obrigado a todos pela atenção. Agradeço à Emília, o escapuloso, ainda me deu uns minutinhos. Portanto, passaria então ao colega da FIOP, Manuel Joaquim Oliveira, que vai apresentar Consultório Digital de Matemática, Sistemas de Suporte para a Promoção do Sucesso Educativo em Engenharia. Bom dia a todos. Antes de mais agradecer a oportunidade de apresentar exatamente este projeto. Este projeto tem cerca de 2 anos e nasceu principalmente com o objetivo de aumentar o sucesso educativo e o nível de conhecimento na área da matemática, em alguns cursos da Faculdade de Engenharia. Em particular, ele consiste numa estratégia de apoio esse suplementar, estruturado e constante, porque de facto pretende, nem mais nem menos, aumentar o nível de conhecimento dos alunos usando materiais e matérias online e constantemente em contacto com os alunos. Teve uma abrangência de cerca de 400 alunos, inicialmente aplicada à cadeira de Estatística e depois avançou para a cadeira de Álgebra, Métodos Numéricos e Métodos Estatísticos. Em particular, ele congrega nem mais nem menos do que a ferramenta do Moodle e algumas das redes sociais. Em particular, arrancou com o Facebook e com o Twitter e também com o canal YouTube. Neste momento já está com o Instagram e também com o Skype. Em particular, em termos de descrição e olhando à ferramenta do Moodle, podemos resumir a 3 objetivos muito básicos, ou seja, a disponibilização de materiais pedagógicos, fóruns e videoconferências, e também a chamada autoavaliação, ou seja, a possibilidade dos alunos poderem autoavaliar em cada momento, quando pretenderem. De facto, o movimento foi enorme, ou seja, neste momento registram-se mais de 80 mil entradas no Moodle e, em termos de resolução de autoavaliação, cerca de 1.500 autoavaliações. Estamos a falar no universo apenas de 400 alunos. Em termos do Facebook, de facto, também posso resumir a 3 objetivos básicos, principalmente a divulgação da matéria, a divulgação de alguns pontos fundamentais, e, além disso, a motivação dada aos próprios alunos. E a vantagem da rede social era, de facto, uma interação constante com os próprios alunos. Ou seja, em termos de publicações, excedeu-se as 500 publicações, e em termos de mensagens, elas são constantes. Ainda te dizia há pouco lá fora que me tinha deitado às 4 da manhã, porque de facto tinha estado aqui a falar com os alunos. Em termos do canal YouTube, temos mais de 100 vídeos publicados, ou seja, neste momento já ultrapassamos as 125 mil visualizações e em termos médios, também os valores são enormes. Aliás, o valor máximo foi atingido em 513 visualizações num dia só, que se deu recentemente na véspera de um teste.
Aliás, se vocês olharem para o gráfico que se encontra ali ao canto inferior direito, conseguem ver e distinguir exatamente as alturas de avaliação. Elas são exemplares e bem focadas naquele exemplo. De facto, a ideia deste canal é nem mais nem menos abordar determinados temas, ou seja, não substituir as aulas, mas sim abordar temas, abordar particularidades que devem ser realçadas aos alunos e, sobretudo, também trabalhar com exemplos nas várias unidades curriculares que estão presentes no consultório digital. Em termos do Twitter, o Twitter é mais uma rede social cujo objetivo fundamental é exatamente alertar os alunos, informá-los e motivá-los. Ou seja, em termos práticos, o Twitter serve como ferramenta auxiliar para entrar constantemente na vida deles e os alertar para aquilo que eles têm que fazer e para aquilo que devem ter em atenção. É lógico que nada disto resultaria se nós não soubéssemos, de facto, o que é que se passa e qual a opinião dos nossos alunos. De facto, todos os anos, e como eu disse, o projeto nasceu há cerca de 2 anos, todos os anos e em dezembro, e eu faço uma sondagem onde determinados aspectos são realçados, inclusivamente a importância dos vídeos, a importância dos testes de autoavaliação, o que é que eles pensam das novas tecnologias. Portanto, e temos aqui um quadro resumo que informa exatamente, ou faz a média das várias unidades curriculares e das respostas e das opiniões que eles dão. De facto, não é que eu seja portista, mas o azul continua a ser a cor dominante, como podem ver ali. Há, de facto, sempre aquele aluno que não gosta, porque também não gosta de estudar, que é mesmo assim, e esses temos que os trabalhar de outra forma. Em termos, e isso aqui se calhar diz-nos mais alguma coisa, em termos das avaliações, em termos das notas que, de facto, apareceram a partir da utilização de consultório digital, temos aqui um gráfico para as 4 unidades curriculares, daquilo que se passou antes e daquilo que se passou após a utilização do consultório digital. De facto, temos aqui 4 medidas estatísticas que, por si só, mostram e refletem a evolução dos nossos alunos em termos do conhecimento e em termos das suas classificações. Em termos práticos, a percentagem de aprovação também se fez notar, ou seja, temos, de facto, para as 4 unidades curriculares, a representação do que se passou com a percentagem de aprovação após a utilização do consultório digital de matemática. Ou seja, resumindo, teremos cerca de aumentos percentuais em algumas disciplinas que chegam aos 40%, rondam os 30%, 20% em termos de aprovação, de percentagem de aprovação dos nossos alunos. Como é lógico, a opinião deles também vale muito. Eu dei-me ao trabalho de retirar das centenas de comentários feitos pelos alunos ao consultório digital, retirar alguns excertos das opiniões deles, principalmente aqueles que achei alguma graça e outros que marcam muito. Principalmente quando dizem os alunos que é cereja no topo do bolo. Ou quando dizem como, por exemplo, aprendi uma nova forma de estudar. De facto, estas opiniões que vocês podem ver e que podem ler, e que são algumas, como eu estou a dizer, que retirei, refletem a opinião dos alunos, refletem nem mais nem menos a utilidade que o CDM tem para eles e veem-no de facto como um outro professor, chamemos assim, que de facto pode dar um acompanhamento extra, que de facto pode estar junto deles e pode, a cada momento que eles precisam, apoiá-los, porque de facto o aluno desta forma consegue estudar a um ritmo normal, ao seu ritmo, consegue de facto estar perto do professor quando precisa, sem muito menos ter que sair de casa, sem muito menos ter que preocupar com as horas ou com o tempo que faz lá fora. E para terminar, algumas conclusões sobre a satisfação com as novas práticas pedagógicas, das sondagens, dos gráficos que vimos, de tudo o que observamos, é de facto, ou pode-se facilmente concluir que a satisfação é bastante elevada, que há, inclusive, opiniões por parte dos alunos que estas iniciativas deviam ser aplicadas noutras unidades curriculares
e que, de facto, produzem resultados que são satisfatórios. Sobre o impacto das novas tecnologias nas práticas pedagógicas e no sucesso da aprendizagem, de facto, também é conclusível que, em termos das classificações, há uma melhoria de realçar. Em termos da percentagem de aprovação, também é notável o seu crescimento. E em termos de participação e empenho dos alunos, aqui é que se nota mais. Ou seja, de facto, como eu vos dizia há pouco, eu estive até às 4 da manhã. Estive até às 4 da manhã porque tinha lá alunos que estavam a colocar as suas dúvidas, porque têm teste na quinta-feira, têm teste na sexta-feira, e, de facto, eles, nos tempos mortos em que de facto, podem tirar para utilizar, eles utilizam-nos e eles aceitam os desafios que lhes são colocados, quer no Facebook, quer lançados pelo Twitter. Portanto, eles próprios se empenham mais e participam muito mais. Aliás, eu estava a falar e parei porque lembro-me de um comentário que alguém colocou no vídeo ontem sobre valores próprios e vetores próprios, porque recebo esses feedbacks, e alguém dizia: andei 3 anos para aprender isto e agora aprendi em 5 minutos. Podem vê-lo, está lá, se quiserem, podem consultá-lo. Sobre o impacto das novas práticas pedagógicas na qualidade do ensino. Bem, sem dúvida nenhuma, e é de facto notável que o conhecimento aumenta, sem dúvida nenhuma. Em termos da qualidade também, acho que sim. E em termos de atribuição de competências, também acho que, de alguma forma, elas são atribuídas e melhoramos todos estes aspectos, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Portanto, passaria-me então a chamar a Marcela II para apresentar a avaliação laboratorial em unidades curriculares em componente experimental, caso prático da unidade curricular de Química e Física da Faculdade de Farmácia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora esta oportunidade de partilhar hoje convosco a nossa experiência na modificação da avaliação da componente laboratorial de uma unidade curricular do primeiro ano. Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com todos os docentes desta unidade curricular, as minhas colegas Inês Ramos e Salete Reis. Só para terem uma noção desta unidade curricular, é lecionada aqui na Faculdade de Farmácia no segundo semestre do primeiro ano e confere aos estudantes 6 ECTS que estão estruturados em aulas teóricas, teórico-práticas e práticas, além de ter também uma parte de estudo autónomo importante para a consolidação dos conhecimentos. Como vou focar hoje na componente laboratorial, esta é desenvolvida ao longo do semestre, com uma aula de 2 horas por semana, em que os alunos realizam 9 trabalhos. Estes trabalhos eram realizados individualmente até ao ano letivo de 2010-2011, a partir do qual passaram a ser realizados por grupos de 2 estudantes. Esta alteração surgiu também do processo de Bolonha, em que a unidade curricular passou do segundo ano para o primeiro ano, e nós notamos que os estudantes no primeiro ano ainda não se sentiam confiantes e autónomos para desenvolver os trabalhos sozinhos e, portanto, decidimos mudar esta abordagem para grupos de 2 estudantes. E esta componente da avaliação tem um peso importante na nota final, correspondente a 30%. E nós tivemos sempre alguns desafios. Porquê? Porque é uma unidade curricular com muitos estudantes. Nós temos cerca de 180 estudantes inscritos pela primeira vez, no primeiro ano aqui da Faculdade de Farmácia, que têm que fazer esta unidade curricular. E, ao mesmo tempo, temos, dado a distribuição do serviço docente, temos apenas 3 docentes que lecionam esta unidade curricular. Ao mesmo tempo, não queremos sobrecarregar os estudantes com trabalho fora das aulas, porque, simultaneamente, tem outras unidades curriculares, também com componentes laboratoriais fortes, que implicam uma preparação antes das aulas e também posterior no tratamento dos resultados. Então, o que é que nós tentamos desde há 3 anos atrás? Nós tentamos dividir a avaliação desta componente em 3 partes.
Uma primeira parte que consiste na valorização do próprio trabalho laboratorial na aula, ou seja, o estudante realiza o trabalho laboratorial num grupo com 2 estudantes e no fim da aula tem que nos entregar os valores que obtiveram no trabalho. No nosso caso, em particular, na Unidade Curricular de Química Física, os trabalhos versam sobre matérias da termodinâmica e da cinética química e, portanto, o que é esperado dos estudantes neste trabalho é que obtenham constantes ou valores experimentais cujo valor nós temos uma noção de qual deverá ser dentro das condições que estão a realizar a experiência. Por isso, ao recolhermos esses valores, nós inserimos em folhas de cálculo e conseguimos verificar se o trabalho foi bem executado ou não e, portanto, damos uma valorização, uma pontuação aos estudantes pela qualidade do trabalho executado. Depois, há uma segunda componente da avaliação, que é efetuada no fim do semestre, numa aula presencial, em que estarão os estudantes todos de uma turma, 16 a 20 estudantes, em que estará o professor daquela turma, além de um outro professor, portanto, estarão 2 professores presentes, em que nós, com as folhas de dados que temos dos resultados tratados em Excel, conferimos oralmente com os estudantes os cálculos que efetuaram ao longo do semestre. E esta discussão dos resultados, e aí temos a oportunidade de conversar daqueles casos em que as experiências não correram tão bem, qual terá sido a fonte do erro. E muitas vezes é curioso porque há aspectos que nos escapam na aula laboratorial e que nesta aula, ao ver o resultado que não foi obtido, como se esperava, conseguimos perceber o que é que correu mal e o estudante também apercebe-se de como é que deveria ter executado a experiência e tem a oportunidade de valorizar e aprender com os seus erros. E, finalmente, há uma componente que para nós é importante e que é um bocado diferente do que é habitual, é que nós tentamos fazer uma avaliação individual. Porque até este momento nós estamos sempre a avaliar o grupo, ou pelo menos um indivíduo pode apoiar-se no outro. Então, para haver uma distinção, nós valorizamos destes 20 valores finais, 6 no exame final, em que os estudantes têm que resolver 2 problemas relacionados com os trabalhos experimentais no dia do exame final, portanto, juntamente com o exame relacionado com a matéria teórica. O que é que nós notamos nesses últimos 3 anos? Por um lado, notamos que há uma maior responsabilização dos estudantes no que diz respeito às aulas laboratoriais, não estão ali pura e simplesmente para executar o protocolo, porque todas as aulas terão um valor da sua nota laboratorial condicionado pela qualidade dos resultados que vão obter. Portanto, notamos que logo no início da aula querem tirar dúvidas, ao longo do procedimento querem saber o que é que estão a fazer bem e como podem fazer melhor. Por outro lado, esta é uma unidade curricular em que os trabalhos funcionam em regime de rotação e, por isso, muitas vezes o estudante está na aula laboratorial a realizar um trabalho cuja matéria, a parte teórica, ainda não foi lecionada. Um sistema tradicional com entrega de um relatório passado uma semana da realização do trabalho fará com que este estudante seja penalizado, porque ainda não deu a matéria teórica. Sendo a discussão dos cálculos no fim de semestre, o estudante tem a oportunidade de preparar os cálculos depois de ter aprendido a matéria teórica. No nosso ponto de vista, a possibilidade de fraude também é minimizada, porque o estudante não tem que apresentar um relatório escrito em que limita-se a copiar os textos que foram apurados e melhorados ao longo dos anos, e, por outro lado, aquela componente de solidariedade do grupo também é minimizada, porque temos uma parte da avaliação que é efetivamente individual. Só a título de exemplo, isto são só de 2 anos, mas representam bem, eu já fiz esses cálculos para outros anos, o que nós notamos é que há uma maior dispersão das classificações com este modelo de avaliação, o que para nós é também uma indicação de que conseguimos afinar melhor esta avaliação. Finalmente, deixo aqui os nossos contatos, caso estejam interessados em saber mais sobre esta nossa experiência. Portanto, nós temos agora um espaço de 10 minutos para debate. Eu chamava só os colegas para
e haveria, obviamente, debate à assistência. Por favor, questões para cada um dos colegas. Força. Não sei se me estão a ouvir bem. Ok, pronto, o conceito de life learning, no fundo, é utilizar uma componente de trabalho que é uma componente de campo, uma componente de trabalho de campo que, no fundo, acaba por estar associada a muitas áreas de investigação e, durante esse período do campo, aproveitar para no fundo, transmitir informação in loco às estudantes que, no fundo, poderão ter interesse em abordar aquele tema. Isto, quer dizer, pode passar por apenas uma informação e um acompanhamento diário dessa expedição ou outro tipo de trabalho de campo, mas também pode, por exemplo, passar por levar casos de estudo que tenham interesse a ser desenvolvidos numa área de pedagógica para o campo, por exemplo, desenvolver algumas experiências em conjunto com esses investigadores que têm acesso a determinadas zonas que se calhar não seria possível e que poderá de algum modo estimular mais o trabalho experimental que está a ser desenvolvido, por exemplo, numa sala de aula. E depois estas plataformas que eu apresentei aqui, que foram desenvolvidas pelo Anthony Ginman, são plataformas que ajudam esta ligação toda, não é? Em que se pode incluir muito tipo de material. Material de vídeo, material fotográfico, discussões online em tempo real e, portanto, todas, no fundo, é utilizar as capacidades que existem atualmente e muitas delas são gratuitas, não é? Bom dia a todos. Eu tinha uma questão para o Manel Joaquim Oliveira e tinha a ver com a relação que, no fundo, claro que neste momento não tinha tempo para explicar isso, porque o tempo é curto, como é que se processa a relação do consultório, não é, fora da sala de aula, com o espaço da sala de aula. Porque eu sei que está também numa ocasião especial de teste, mas também me assusta um bocado pensar que depois os alunos, se calhar, não vão para a aula a dormir, se é que vão. Não, nesse aspecto eles vão às aulas e não vão para lá dormir, que eu não os deixo dormir. Aliás, o consultório funciona porque assim, e todos nós certamente já nos apercebemos, e aliás esse projeto nasceu, e principalmente a ideia do Facebook lá colocada, nasceu por ver exatamente o que é que se passa com os nossos alunos. Os nossos alunos neste momento passam o tempo todo nas redes sociais, em particular no Facebook. E a questão é esta, é lançar desafios em qualquer momento. E a verdade é esta, não é só de noite que eles trabalham também durante o dia. Aliás, a plataforma é acessível, como vocês sabem, por qualquer tablet ou qualquer telemóvel, e eles, mesmo durante o dia, mesmo nos intervalos, eles vão dando resposta e vão fazendo os likes e vão escolhendo as opções aos desafios que são lançados. Portanto, é natural que nestas alturas os testes é mais pesado. É sem dúvida nenhuma porque os nossos alunos trabalham muito durante a noite, em grupo. Aliás, já tive experiências em que, de facto, estava a tirar dúvidas a 3 alunos ao mesmo tempo e eles me diziam, eu já tirei essa dúvida ao Tiago, e diziam, bem, o Tiago está aqui ao meu lado. Ou seja, eles estavam, os 3 alunos ou mais, na faculdade, ligados cada um deles com o seu computador ou com o seu tablet, exatamente a tirar dúvidas. Portanto, eles trabalham muito à noite, os nossos alunos. No que se refere a faltarem às aulas ou irem dormirem para lá, nunca tive problemas desses. Aliás, que a afluência é sobretudo na altura de exames, aí nota-se perfeitamente maior, sem dúvida nenhuma. Mas nunca tive problemas dos alunos irem para as aulas dormir. E, por outro lado, o que eu tento sempre é que, de facto,
todo este trabalho seja feito complementar às aulas, ou seja, de forma a que os alunos não se livrem de ir às aulas. E eles próprios, para fazerem este trabalho, têm que ter necessidade de ter estado nas aulas. A questão é mesmo essa. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar os colegas pelas intervenções, que efetivamente, do meu ponto de vista, foram evidências de transformações de práticas pedagógicas no sentido da promoção do sucesso das aprendizagens dos estudantes. Portanto, muitos parabéns. Muito rapidamente, eu acho que quase todas elas evidenciam o trabalho colaborativo entre professores, nomeadamente de unidades curriculares, e o envolvimento ativo e a responsabilidade dos alunos, e a responsabilização dos alunos e a avaliação também daquilo que vocês fizeram. Tenho uma questão que é geral, não sei se vocês querem todas responder ou não, mas é uma preocupação que eu tenho e um desafio que lanço ao professor Fernando Remião, que é como é que se pode transformar estas experiências profissionais em conhecimento profissional. Nós tivemos a vantagem, ou temos o privilégio de as ouvir, mas como é que vocês disseminam isso nas vossas faculdades? Isto é, aquilo que vocês fazem, nós podemos tirar estas ideias e podemos também, dentro dos nossos contextos, adaptar. Portanto, acho que é muito importante divulgar, ou fazer um livro de resumos, ou fazer um site na página da universidade para divulgar isto, porque acho que é fundamental passar estas experiências para conhecimento, enfim, não sei, é um desafio. Não sei como é que vocês divulgam isto. Depois tem questões específicas. Uma para o colega Manuel Oliveira. Como é que gera o seu tempo? Como é que isto é gerível? Como é que isto é valorizado? Elsa, só temos 2 minutos. Está bem. Como é que isto é valorizado? Se calhar a primeira questão bastava. Hã? Se calhar a primeira questão É? bastava, Porque eu também tá tinha para a colega daqui. Pronto, então não digo mais nada. Eu peço desculpa, portanto, eu pedia Já está, ok. à Emília e à Marcela o favor de responder à Nilza relativamente à primeira questão. Marcela, com licença, desculpa. Poderá até contribuir mais, mas já me parece que há essa divulgação em livro de resumo, estão a ser filmadas e, pelo menos no que me diz respeito às jornadas, a comunidade, eu tenho que agradecer porque participa imenso, vão sempre visitar os painéis, e já participa e já conhece até bem estas práticas pedagógicas e já coordenamos, e agora lanço o desafio às várias unidades curriculares, quem quiser integrar e participar, nomeadamente a bacteriologia, que estou a olhar ali para cima, seria muito útil, mas eu penso que já há muito trabalho desse feito. Neste sentido, não tenho mais a acrescentar, não é? Eu acho que não é só uma questão de divulgação, é também uma questão de interesse, e para isso estamos aqui todos hoje para partilhar e aprender. Bom, obrigada. Eu já pedi ali à Corália para prescindir, ela intervém no próximo painel, porque assim estamos na hora e passaríamos para o meu colega João Lopes dos Santos para moderar o segundo painel. Muito obrigada a todos.